Oi pessoal, aqui é a Stephanie, você está no canal Devaneios de Papel e hoje eu vim aqui finalmente trazer todas as minhas leituras do último trimestre de 2025. Eu comecei a fazer essa divisão, de leituras aí por trimestre e estava funcionando muito bem, então eu não queria parar, de fazer, eu pretendo também fazer agora em 2026, mas ficou faltando esses últimos 3 meses de 2025, então hoje eu trouxe as 19 leituras, eu acho que são 19, considerem o que está escrito no título, mas eu vou listar aqui para vocês todas as leituras que eu fiz nesses últimos 3 meses do ano passado e vou seguir o mesmo modelo, a mesma lógica que eu venho seguindo nos últimos vídeos que eu fiz desse tipo. Então eu dividi os livros em blocos e a gente vai fazer um ranking, a gente vai começar dos piores para os melhores. A maioria desses livros eu já falei em algum momento aqui, provavelmente mais em vlogs, então eu não vou me prolongar muito na opinião sobre eles, mas eu acho legal ter esse compilado aqui para quem nem sempre assiste os vlogs, para poder saber todas as leituras que eu fiz e a minha opinião sobre elas. Antes da gente começar, já vai se inscrevendo aqui no canal caso você ainda não seja inscrito, caso esse seja o seu primeiro vídeo aqui no canal, já deixa o seu like aqui também para poder me ajudar na divulgação, porque se você gosta de um canal que tem muitos vlogs de leitura, que tô sempre aqui falando sobre livros que eu considero livros diferentes, eu gosto de ler algumas coisas um pouquinho fora da bolha, então se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, se inscreve e deixa o seu like aqui embaixo. Se você também já tá acostumado, já é um frequentador assíduo desse canal, também não se esquece de deixar o like aqui pra mostrar pro YouTube que você gosta do meu conteúdo. Então, sem mais delongas, eu já quero começar pelo pior livro dessa lista, que também acabou sendo uma das minhas piores, na verdade foi a minha pior leitura de 2025, que é Futility. Esse livro, felizmente, eu ouvi o audiobook dele, eu não li esse livro físico, e o audiobook foi um dos motivos para eu ter conseguido concluir essa leitura, senão eu provavelmente teria abandonado, porque realmente foi uma leitura muito complicada. Se você quiser saber a minha opinião um pouco mais detalhada, eu sugiro que você assista ao vlog em que eu li esse livro, e também assista ao vídeo em que eu falei sobre as minhas piores leituras de 2025. Eu dei 1,5 para esse livro, essa meia estrela foi meio que assim, só uma coisinha que eu vi ali de crítica social, de tentativa de fazer alguns comentários mesmo sobre certos assuntos, porque no geral eu achei um livro bem ruim, não gostei da escrita, não gostei dos personagens, não gostei de praticamente nada. É um livro de terror que tem muito gore, muita coisa nojenta, assim, e por um lado eu gosto desse tipo de terror, eu gosto desse tipo de horror, assim, mas esse livro especificamente não funcionou comigo. Aí com 2,5 estrelas, eu coloquei aqui Killer on the Road, que também é um livro de terror, suspense, que ele é um livro mais voltado para esse lado do slasher, então a gente tem um assassino que vai perseguir ali um grupo de jovens e vai matando esses jovens numa estrada, então por isso que até o nome é Killer on the Road, que é como se fosse assassino na estrada, enfim. Esse livro é do autor Stephen Graham Jones, que foi aí o meu primeiro contato com ele. Eu acabei lendo 2 histórias desse autor, assim, praticamente no mesmo mês, e foram experiências não muito legais, assim. O outro livro que eu li dele foi melhorzinho, eu dei 3 estrelas, mas esse eu acabei dando 2,5 estrelas. Eu não consegui me conectar com a história, eu não gostei muito da escrita, da maneira como ele construiu ali essa narrativa. Eu até achei o vilão bastante interessante, esse assassino, ele é bem interessante, assim. Ele tem um twist meio sobrenatural, assim, que é bem legal, assim, de ler. Eu não achei de todo ruim, eu acho que a mitologia que ele construiu em torno desse assassino é legal, mas o restante da história eu achei muito qualquer coisa, eu não realmente consegui me envolver por essa história, e eu espero que outras histórias futuras do autor eu goste mais. Aí com 3 estrelas a gente tem Persephone's Curse. Desculpa aí pela lista de livros em inglês, tá, gente? Mas é porque alguns desses livros, eles são lançamentos que eu acabo lendo pra Clube do Livro, gringo, que eu participo, e esse livro específico, ele é o lançamento de uma autora que eu sou muito fã e que não é nada conhecida, então eu acho muito difícil de algum dia algum livro dessa autora ser lançado aqui no Brasil, então desculpa aí pela quantidade de livros em inglês, mas Persephone's Curse é um livro de realismo mágico, que é basicamente o gênero principal dessa autora, da Katrina Lennon, que, como eu disse, é uma das minhas autoras favoritas. Ela escreve livros mais jovem adulto, ele também é mais para esse público, assim, mas ele é um livro que vai falar sobre irmandade, literalmente, assim, sobre irmãs, a conexão entre elas, e uma mitologia ali que tem sobre elas serem descendentes, de Perséfone. Precisa entender um pouquinho do mito de Perséfone para você conseguir pegar todas as referências do livro, mas ao mesmo tempo o livro também ele dá bastante coisa. No início do capítulo ele sempre conta um pouquinho da história da Perséfone, então a gente consegue pegar bastante coisa por ali. Eu acho que esse é aquele caso de livro que teve o potencial desperdiçado. Eu acho que a premissa é muito interessante, mas a maneira como a Katrina desenvolveu a história não foi tão interessante pra mim, sabe? Eu achei um pouco entediante em certos momentos. Acho que ela poderia ter mostrado muito mais do que contado, porque as partes mais interessantes da história a gente não vê acontecendo, a gente só
ouve falar depois que já aconteceu. Então eu gostaria de ter me aprofundado um pouco mais na parte fantástica mesmo da história. Tem um romance sáfico que é legal também, é um livro que tem ali essa diversidade, então sempre bom, né, ler livros que fujam um pouco do padrão heteronormativo. E é isso, assim, ficou nas 3 estrelas. Eu gosto muito dessa autora, eu vou seguir lendo tudo que ela escreve, mas esse, infelizmente, foi um dos que eu menos gostei dela. Agora a gente já tá indo pras 3 estrelas e meia, né, então aqui eu juntei de 3,5 até 3,75. O primeiro livro é mais um livro em inglês, que é The Treasure Hunters Club. Esse é um livro de mistério que tem como a ambientação dele é meio que numa cidade litorânea, ele é uma coisa meio ilha e tal, não tô lembrada agora se é exatamente uma ilha, mas ele tem a ver com uma cidade mais litorânea. E é uma cidade pequenininha, uma cidade que todo mundo se conhece, e aí existem 3 personagens, se eu não me engano, principais, que as histórias deles vão se cruzando por causa desse tesouro, né, desse mito, desse tesouro que tem nesse lugar. Então, são pessoas que têm histórias diferentes ali umas das outras, mas que vão se conectar de uma certa forma. Tem um plot twist bem interessante nesse livro, por isso que eu achei ele um livro bom, né, mas ele não é um livro muito surpreendente, ainda que tenha esse plot twist que eu achei bem legal e que eu não estava esperando. Eu acho que todo o restante, assim, do mistério, porque a gente tem, né, vários mistérios ali acontecendo, a gente tem, inclusive, assassinatos, né, pessoas que vão morrendo e a gente vai tentando entender o que tá acontecendo. Eu acho que ainda assim ele deixou um pouco a desejar em vários pontos, eu não acho que a escrita é muito boa, mas foi um livro que me deixou bastante entretida enquanto eu tava lendo. Eu gostei muito do audiobook desse livro, então eu dei aí essa nota de 3 estrelas e meia, e é um livro que eu recomendo, sim. O Alienista também foi um livro que levou aí 3 estrelas e meia. Eu ouvi esse livro também em audiobook, eu não costumo ouvir muitos audiobooks em português. A narração desse livro não é, nossa, meu Deus, a melhor de todas, mas eu acho uma narração ok. Eu ouvi pelo Storytel, eu acho que tem outras versões também de audiobook, além dessa que eu ouvi pelo Storytel. Mas, assim, gente, Machado de Assis é uma questão pra mim, tá? Eu já li Dom Casmurro, mas eu abandonei porque eu achei bem chato. Na verdade, eu achei o Bentinho muito chato, então eu não consegui ler por causa do personagem principal. Esse livro, ele tem uma premissa muito legal. A história é realmente muito... Eu diria até que é uma história diferente, assim, né? Ele tem ali um senso de humor, ele tem ele tem uma pegada meio de sátira, assim, né? Algumas coisas que vão acontecendo são super absurdas e você fica, meu Deus, o que tá rolando aqui, né? Então tem uma crítica que é feita, né, por meio do humor, por meio da sátira, e isso é bem legal. Mas eu acho que é um livro que, assim, tinha mais coisas ali rolando que talvez eu não tenha conseguido pegar, então por isso que eu não consigo dar uma nota tão alta. Eu vejo que muita gente acha esse livro, assim, um dos favoritos do Machado, das 5 estrelas e tal. Não chegou a ser um livro, assim, que me pegou tanto, mas eu entendo a importância, obviamente, né, desse livro. Inclusive, se eu não me engano, eu vi alguma coisa de que vai ter uma adaptação em breve desse livro, e eu lembro que eu gostei bastante do elenco, acho que tem o Selton Mello, alguma coisa assim, algum ator aí que eu gosto muito, então eu fiquei bem animada pra assistir essa adaptação, e acabou que calhou ainda de eu ler o livro recentemente, então não vou precisar reler pra poder assistir a adaptação. Eu acho que é um livro que funciona muito bem também, né, deve funcionar muito bem na tela, assim, como uma adaptação em forma de série ou filme. Pode acabar sendo uma adaptação mais pro lado da comédia mesmo. E eu gostei, eu recomendo, só não aconteceu, assim, de me pegar daquele jeito a ponto de eu dar 5 estrelas. Amêndoas, mais um livro aí que eu também dei 3 estrelas e meia. Eu li esse livro pro Piquenique Literário, e no Piquenique as pessoas odiaram esse livro. E eu acho que, assim, gente, não é pra tanto, sabe? Ele não é um livro maravilhoso, incrível, perfeito, mas também não é um livro ruim. Eu acho que ele tem, sim, o seu mérito. Ele é um livro que bombou, né, aí alguns anos atrás, muita gente amando esse livro, ele foi favorito de muita gente. Eu também não acho que é pra tanto, afinal de contas dei 3 estrelas e meia, mas pra mim ele foi um livro que funcionou no geral. Eu gostei da história, eu li esse livro assim muito rápido, foi um livro que eu fui lendo meio que sem perceber, né, porque os capítulos são muito curtos, até onde eu me lembro, mas eu gostei muito mais do começo, né, o começo e o meio, do que quando o livro foi se encaminhando pro final. Tem uma certa coisa ali que acontece no meio que não me agradou muito, assim, o rumo que as coisas foram tomando a partir de um certo acontecimento. Eu queria que esse livro tivesse explorado mais certos aspectos que não foram tão explorados, que é a relação do próprio protagonista com aquela condição que ele tem e a forma como ele lida com isso ao se relacionar com outras pessoas, né? Principalmente com os adultos. Eu acho que ele tem uma relação interessante aqui com algumas amizades que ele vai fazendo ao longo do caminho, com pessoas mais velhas, que poderia ter, assim, eu acho que poderia ter trazido mais reflexões, né? Então, não sei, acho que o livro ele acaba indo pra esse lado mais jovem e adulto, porque a gente vai ter mais a relação desse personagem com outras pessoas da mesma idade dele. Ele vai ter uma namoradinha ali no meio do caminho, ele vai ter um amigo que ao mesmo tempo também é um antagonista. É uma relação complexa, mas eu não sei, eu acho que deixou a desejar, assim, faltou muita coisa, e eu não gostei mesmo, assim, mais da parte final do livro. Eu
queria que tivesse tomado um outro rumo, como eu já falei. Algumas coisas muito absurdas acontecem no final, assim, totalmente inverossímeis, então ficou aí nesse meio do caminho, mas não achei um livro ruim. Finalizando então esse bloco de livros com menos de 4 estrelas, Os Descaminhos de June Farrell. Foi um livro que eu dei aí 3,75. Ele ficou realmente ali quase nas 4 estrelas. Eu estava com muita expectativa pra ler esse livro. Eu até cheguei a comprar o e-book na pré-venda, muito animada pra ler. Ele é um livro de realismo mágico, que é um gênero, né, um subgênero da fantasia que eu gosto muito. Ele vai brincar aí com questões de tempo, né, de linhas temporais e tudo mais. São temas que super me interessam, adoro ler sobre esses assuntos. Mas ele também é um livro que vai ter bastante romance, então, que eu achei também um romance que eu queria que tivesse sido mais aprofundado. Eu não sei se eu gostei muito, assim, do romance principal da história. Eu sinto que muita coisa ficou ali sem a gente ir muito a fundo pra entender. Então eu não conseguia, assim, me envolver tanto com aquele romance, porque eu não conhecia muito bem as pessoas que estavam envolvidas nesse romance. É difícil de explicar, mas talvez quem leu entenda o que eu tô falando. Mas foi uma história que, assim, eu levei muito mais tempo do que eu gostaria, tá? Eu demorei muito pra ler esse livro, eu vi a gente falando, nossa, que leitura rapidinha e tal, e comigo não foi assim. Demorei bastante, então fiquei ali naquela coisa meio me arrastando, sabe, em alguns momentos, não achei uma leitura rápida, mas eu achei que é um enredo que faz sentido, é um enredo bem construído, livro que mexe com essa coisa de tempo, qualquer coisa que tenha a ver com tempo, sempre vai ter algum furo, e esse também tem alguns, mas ainda assim eu acho que é um livro bem fechadinho, acho que ele fez sentido, assim, a autora conseguiu construir uma história que faz sentido dentro da mitologia ali que ela propôs, mas realmente, assim, a parte do romance, pra mim, deixa um pouquinho a desejar. Então, no fim das contas, ele não levou 4 estrelas, mas é uma leitura que eu super recomendo. Se você ler a sinopse e achar interessante, eu super recomendo que você leia, porque acho que a chance de, né, você gostar é altíssima. Eu que tive minhas picuinhas aí, mas no geral é um livro bem bom. Agora a gente já começa com os livros de 4 estrelas pra cima, tá? Então, um livro que eu dei 4 estrelas foi o primeiro volume de The Sad Ghost Club. Essa HQ, gente, ela é muito fofinha. É uma HQ que vai falar aí de fantasminhas, que na verdade não são fantasminhas, eles são apenas usados aí como uma metáfora. É um livro mais voltado pro público jovem adulto. Mas é tão bonitinho, gente, o quadrinho. Ele é super fofo, assim, é uma pegada mais triste mesmo, uma pegada um pouco mais voltada pra questões de saúde mental. Então é um livro que vai abordar bastante depressão, questões de autoestima, você pensar no que você quer fazer pro resto da sua vida quando você ainda é muito jovem, né? Aquela pressão que tem da sociedade, da família, enfim, de você decidir o que você quer fazer da sua vida, quem você quer ser, quando você nem se entende ainda enquanto ser humano, né? Então é muito fofinho, eu gostei bastante desse primeiro volume. E já aproveito aqui também pra falar do segundo volume, que eu também dei 4 estrelas, e tudo que eu falei pro primeiro vale pra esse segundo. São 2 quadrinhos muito fofos. Eu quero muito continuar lendo essa série. Mudando agora completamente de vibe aqui, Nós Já Moramos Aqui foi um livro que eu também dei 4 estrelas. É um livro super hypado, né? Muita gente leu esse livro ano passado, e muita gente favoritou, amou, e muita gente odiou também. Esse é um livro bem 880, e eu fico mais pro lado de quem gostou, né? Afinal de contas, eu dei 4 estrelas. Eu entendo que é um livro que não vai funcionar com todo mundo. Eu entendo quem odiou essa história porque não entendeu nada, porque realmente é um livro que ele não te entrega quase nada de explicação. Mas, gente, comigo funcionou muito. Eu acho que a maneira como ele vai entregando as coisas, ainda que não tenha muita explicação, ele dá pistas o suficiente para que você chegue à sua conclusão, para que o leitor chegue à conclusão meio que sozinho. Então, por isso que eu não fiquei assim tão revoltada, sabe, de chegar no final e não ter uma resposta concreta. Pra mim, meio que tem, assim, eu consegui chegar numa resposta sozinha, né, numa versão do que eu acho que aconteceu ali naquela história. Então, por isso eu não fiquei tão chateada, assim, não achei tão ruim, sabe? Porque ele te dá ferramentas, digamos assim, para que você construa a história sozinho. E aí cada um vai acreditar numa coisa. Eu tenho uma versão do que eu acho que aconteceu e tem pessoas que acham que foi uma outra coisa completamente diferente. Então vai de cada um, né, gente? Mas eu me diverti. Eu achei o audiobook muito sinistro. Eu ouvi o audiobook em inglês, eu achei ele bem sinistro, assim. E, né, a tensão, a confusão de você ficar assim, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? Então eu realmente gostei desse livro, mas não vou dizer pra vocês que eu super recomendo, porque eu sei que tem muita gente que vai detestar. Ainda nas 4 estrelas, um livro que eu li bem no finalzinho do ano foi Pequenas Coisas Como Estas. Esse livro tem uma adaptação recente que foi lançada aqui já no Brasil, com o Cillian Murphy. Ele é um livro meio natalino, assim, tá? Ele tem uma vibe bem no Natal, porque ele se passa mais no fim do ano. É ótimo pra você ler esse livro no inverno. Eu li, gente, quando tava, tipo, 37 graus lá fora, e eu ficava lendo sobre neve, e, tipo, gente, não tava funcionando muito bem essa questão da ambientação, tá? Mas pra você ler no frio, ele é ótimo, porque, né, você consegue se ambientar muito bem, assim, na história, ainda que aqui no Brasil a gente não tenha neve. Mas é um livro que é uma ficção histórica, que é um gênero que eu não costumo ler muito, mas eu gostei muito. Eu achei que é um livro muito curtinho e mesmo assim consegue passar muitas mensagens pra gente. Ele é um livro que questiona muito a moral das pessoas cristãs, das pessoas conservadoras, das pessoas que se
dizem acima de tudo e de todos, assim, nossa, não, porque eu sou uma pessoa muito certa, muito correta, eu ajudo os outros. E eu acho que é um livro que faz a gente questionar um pouquinho, sabe, a nossa moral e a moral das outras pessoas também, né, essa bússola moral, assim, porque ele vai retratar uma situação que aconteceu na Irlanda. Não vou entrar muito em detalhes aqui, mas a gente tinha lavanderias lá na Irlanda em que coisas aconteciam, coisas muito suspeitas aconteciam nessas lavanderias com mulheres, né, com freiras que trabalhavam lá. Então é um tema bastante delicado, muito sensível, coisas bem terríveis aconteceram nessas lavanderias que não são necessariamente tão abordadas a fundo no livro. Então eu recomendo que você, se você tiver interesse, você assista um documentário que tem inclusive no Prime Video, eu não lembro agora o nome do documentário, mas eu vou deixar aqui, porque ele dá algumas informações a mais e assim, é de cortar o coração, sabe, gente? É uma coisa muito triste, muito difícil assim mesmo de você assistir, mas é importante a gente conhecer a história, sabe? Ainda mais a história que mais uma vez oprimiu mulheres, né? Então é muito triste você ver mais uma vez mulheres sendo oprimidas, mulheres passando por situações de abuso. Espero que a voz dessa criatura não esteja saindo aqui no vídeo. Então no documentário a gente vai ter um pouco mais assim, de aprofundamento da história, no livro não tanto, mas ainda assim você consegue entender o que tá acontecendo ali. Achei um livro muito poderoso, sabe, ainda que com poucas páginas, então fica aí a minha recomendação pra vocês. Eu só não recomendo tanto você ler no final do ano, tá? Lê quando tiver mais frio, porque faz mais sentido. Indo pra notas acima de 4 estrelas, é o primeiro livro aqui deste bloco final, é o Projeto Rose. Um livro que eu li pro Piquenique Literário, e foi um livro que foi, pra mim, assim, um dos melhores do Piquenique Literário, um dos livros que eu mais me diverti lendo. Tinha uma expectativa, assim, de ser um livro divertido, mas ele foi também além disso. Ele não foi só uma comédia romântica, ele não foi só um livro bonitinho e fofinho. Ele teve muita coisa também que me fez pensar, sabe? Muitos momentos, assim, que eu tava refletindo sobre questões de transtornos mentais, né, de problemas de socialização, e também indo ali mais pra essa questão do espectro autista. Ainda que a gente não possa classificar exatamente como um livro sobre um protagonista que está dentro do espectro, é bem claro que ele não é um protagonista que é neurotípico, né, tá? Fica bem claro ali que ele é uma pessoa atípica e tem suas questões, e é por isso mesmo que ele elabora aí esse projeto pra arrumar uma namorada, mas ele tem 1 milhão de exigências e a gente vai vendo que, né, ele nunca vai conseguir encontrar uma pessoa que encaixe em todas essas exigências dele. Então ele acaba encontrando a Rose e aí eles vão desenvolver esse relacionamento. E é muito legal, muito divertido, e como eu disse, além de ser legal, divertido, fofo, romântico e tudo mais, ele também traz algumas reflexões e até coisas que eu não esperava, né, refletir sobre. Então foi um livro que eu gostei bastante, que me pegou, assim, que eu, nossa, ria, sabe, dava gargalhadas em vários momentos. Tem continuações, né, esse livro acabou ganhando, se eu não me engano, 2 continuações, uma delas foi lançada aqui no Brasil, mas o último livro, né, do que se tornou aí uma trilogia, o último livro a gente não tem aqui no Brasil. Eu ainda tô pensando se eu vou ler a continuação ou não, porque esse primeiro livro, ele finaliza bem, mas o segundo também me deixou interessada quando eu li a sinopse, então, quem sabe eu dei uma chance para o segundo livro, ver se ele é tão bom quanto esse primeiro. Em Algum Lugar Além do Mar, do T.J. Klune. Gente, esse livro também de 4.25. É um livro que eu tava com medo, assim, eu tava com aquele receio de não ser tudo aquilo que tinha sido o primeiro livro, né? A Casa no Marcerulho. Mas ele foi um livro que atingiu as minhas expectativas. Eu fiquei muito aliviada, assim, de ter gostado tanto desse livro. Eu li com uma amiga minha, né, a gente fez uma buddy read, e foi muito legal a gente conversando sobre os personagens, sobre as coisas que a gente lembrava do primeiro livro. Definitivamente recomendo, assim, mesmo se você também tiver com medo, achando que, será que é tudo isso? Gente, eu acho que o autor, mesmo sem ter a necessidade de escrever esse segundo livro, não precisava mesmo continuar a história que a gente teve no primeiro, ele conseguiu, ainda que passando as mesmas mensagens, abordando os mesmos temas, ele conseguiu desenvolver uma história que faz todo sentido como continuação. Então, gostei muito. Foi muito legal revisitar esses personagens, estar com eles novamente, estar na casa do Marcerulho de novo, até mesmo personagens novos que chegaram aqui eu também gostei muito. E a gente, o T.J. Klune, ele sabe muito o que ele tá fazendo aqui, tá? Eu não sei se eu gostaria que ele escrevesse uma terceira história, tá? Eu acho que realmente deve parar por aqui, mas estou muito feliz de ter gostado tanto desse livro, ainda que não tenha sido, assim, um favorito como foi o primeiro. Eu gostei muito, acho que faz sentido e recomendo super pra quem gostou do primeiro livro. Slewfoot também foi um outro livro aí que ganhou 4.25. Eu falei desse livro nos meus melhores do ano, né? Alguns desses livros aqui do final desse vídeo já estão lá naquele meu vídeo de melhores do ano, o Slewfoot é um deles. Também foi uma buddy read que eu fiz, né, com o G, e a gente teve opiniões muito parecidas, nós dois gostamos muito desse livro. Eu acabei levando mais tempo do que eu deveria com esse livro aqui. Ele não é um livro muito lento, mas também não é um livro super fluido, assim, acho que é um livro que você precisa ter o seu tempinho ali pra você reservar pra ler, mas não é uma história super arrastada, tá? É um livro que, como o próprio subtítulo já diz, A Fábula das Bruxas, é um livro que vai falar sobre bruxaria, mas
não só sobre isso, assim, ele tanto vai falar sobre bruxaria na forma mais literal, mas também como uma metáfora, né, para essa questão da opressão das mulheres, do poder feminino, né, do empoderamento feminino. Tem essa questão da perseguição, de como mulheres que eram mais independentes eram vistas pela sociedade patriarcal e conservadora, né, lá em séculos e séculos atrás, mas não que isso tenha mudado muito hoje em dia, né, a gente ainda vive uma perseguição moderna, né, das mulheres que ousam ser livres. Então aqui é algo voltado mais para essa questão mais histórica, assim, mais pesada, mais tensa. Foi um livro que me agradou muito, assim, é muito legal você ver a jornada dessa protagonista, essa jornada dela de sair dessa mulher que se vê numa situação muito difícil, em que ela perde praticamente tudo, e ela tá ali num momento em que ela precisa se colocar num lugar mais de submissão, mesmo que ela não seja essa pessoa submissa, né, ali no íntimo dela. E a gente vai ver essa jornada dela pra se tornar a pessoa que ela deve se tornar, que ela deve ser, quem ela realmente é, quem ela sempre foi, e ela vai se tornando essa pessoa ao longo da história. E nisso a gente também tem uma jornada de vingança dela, e é maravilhoso, tá? Ver essa jornada se desenvolvendo é muito bom, é muito satisfatório. E a gente também tem a figura aí do Slewfoot, né, dessa criatura, dessa entidade que a gente vai conhecendo, e é muito legal ver os paralelos entre a Abita e o Slewfoot, como que esses personagens vão se conectar, as semelhanças entre eles, os paralelos entre eles, como a jornada deles é de certa forma também parecida, eles têm muitas coisas em comum. Eu gostei muito de ver todo esse desenvolvimento, toda essa mitologia. Em alguns momentos, assim, eu sinto que a mitologia ficou um pouquinho, né, assim, demais, poderia talvez ter diminuído um pouquinho ali a história em certos momentos, mas mesmo assim, a maneira como o Bron construiu essa história pra mim funcionou demais. Eu deixo aqui o alerta de gatilho, tem algumas cenas bem pesadas relacionadas à violência voltada à mulher, assim, né, violência física, e, enfim, também abuso, e é bem pesado, assim, de ver, mas ao mesmo tempo, eu acho que o Bron soube a hora de parar. Ele não constrói essas cenas de forma muito gratuita, ele não constrói de forma explícita. A gente sabe o que tá acontecendo, ainda que ele não vá até o final ali pra descrever certas situações, porque, gente, é bem desnecessário também, né? Então eu acho que ele consegue saber o momento de parar, e tudo aquilo que acontece só ganha ainda mais gás pra gente no final, sabe? Quando a gente vê toda aquela história de vingança sendo concluída, então faz a gente ficar ainda mais sedento, assim, por essa vingança. Então, gostei muito de Slewfoot. Outro livro que também levou 4.25, O Príncipe e a Costureira, é uma HQ da Darkside. E é uma HQ que eu já tinha ouvido falar muito, assim, muita gente leu. Acho que na época que esse livro lançou aqui no Brasil, nossa, muita gente leu e amou. E estou aqui, gente, pra fazer parte também desse grupinho de pessoas que amaram essa história. É uma história muito fofa entre esse príncipe e essa costureira. E é um príncipe que gosta de usar vestidos. E ela é uma costureira maravilhosa que desenha e costura, né, vestidos belíssimos e super diferentes, assim. Então a gente tem ali, né, toda aquela coisa mais tradicional, né, da monarquia e tudo mais. E aí esse príncipe entra em contato com essa costureira, ele cria essa persona que a gente tá vendo aqui, né, e essa costureira vai ajudá-lo aí a, né, realmente ser quem ele é e se tornar essa pessoa, ainda que tudo ao redor diga o contrário, né, vá contra aquilo que ele quer ser, né. É um livro muito fofo, muito bonitinho, mesmo não sendo, assim, muitas páginas, muitos diálogos e tudo mais, eu acho que é um desenvolvimento muito bem feito. E, gente, o final é a coisa mais fofa do mundo, sabe? Dá vontade de guardar todos esses personagens no potinho. E gostei muito do que a autora fez ali naquele final. O livro poderia ter tomado rumos completamente diferentes. Eu acho que ela foi muito feliz na maneira como ela desenvolveu a parte mais, né, do fim mesmo da história. Então, me deixou, assim, muito satisfeita de ver uma história com tanta inclusão e com tanto, sabe, com temas tão importantes assim sendo abordados, com um final tão positivo, né? É um final feliz, é um final fofo. Não tinha como não gostar dessa história aqui. Agora eu vou falar de duas histórias, que uma é uma releitura e a outra foi a minha primeira experiência, né? Foi a primeira vez que eu li, mas as duas histórias estão aqui neste livrinho, que é a Duologia Monge Robô. Então a gente tem aqui o primeiro livro que já foi lançado aqui no Brasil, como Salmo para um Robô Peregrino, e o segundo livro não foi lançado no Brasil até o momento, e foi justamente por isso que eu acabei comprando essa edição, porque eu cansei de esperar. Já faz muito tempo que o primeiro livro foi lançado, eu acho que foi na pandemia, assim, 2020, 2021, e nunca mais, né, a editora se manifestou para lançar essa continuação. Sempre fico muito revoltada com isso, porque assim, gente, é uma duologia, sabe? Então, é um livro que você precisa lançar. E é um livro minúsculo. Então, assim,
pra mim não faz sentido demorarem tanto. Eu acho que a editora já abandonou, já desistiu, e eu fico bem chateada com isso. Mas resolvi comprar aí essa edição do livro em inglês mesmo, desse segundo livro que se chama A Prayer for the Crown Shy. Então a gente vai acompanhar a sequência mesmo, né, dos acontecimentos de Salmo para um Robô Peregrino. Eu reli Salmo para um Robô Peregrino aqui nessa edição, pra poder dar continuidade à história, porque eu lembrava de muita coisa, mas não de todos os detalhes, então eu fiz a releitura. Na releitura eu dei 5 estrelas novamente, e aí quando eu li o segundo livro, eu dei 4.25. Então esses dois estão juntos aqui, né, no ranking ficaria primeiro A Prayer for the Crown Shy, e depois Salmo para um Robô Peregrino. Como eu já tô falando desse livro aqui, dessa edição com os dois juntos, então tá ficando aí mais ou menos fora de ordem. Assim, foi uma experiência muito legal revisitar essa história, rever esses personagens, passar por tudo aquilo novamente e entender por que eu favoritei esse livro quando eu li, né? Por que eu favoritei o primeiro, né, da metodologia, quando eu li. Eu consegui entender porque, assim, eu tava passando por certas questões da minha vida que me faziam, assim, me identificar muito com o que tava acontecendo no livro. Então, na releitura, eu pude sentir tudo aquilo de novo e me colocar mesmo naquele lugar novamente em que eu tava. E o segundo, gente, é muito bom. É muito legal, assim, a jornada desses personagens é muito gostosa de acompanhar. São personagens extremamente cativantes. Eu amo. Eu poderia passar, assim, páginas e páginas lendo a jornada deles, porque amo. Acho que a Becky Chambers, ela tem realmente esse dom de colocar a gente nesse contexto de ficção científica e ainda assim trazer mensagens que são muito positivas, né? Que são aquela coisa mais cozy mesmo, né? De você só tá aqui sentado tomando um chá, sabe? Eu tô aqui sentada tomando um chá e falando da vida, refletindo, filosofando. É isso, os livros dela são sobre isso. Principalmente esses dois aqui. Então, eu fiquei muito feliz de ter gostado também do segundo livro, ainda que eu não tenha favoritado, né? Que eu não tenha gostado tanto quanto o primeiro. Também foi um livro que eu amei muito. E se eu fosse dar uma nota pra essa edição aqui, seria 5 estrelas, né? Com os dois livros juntos, porque eu gostei muito dos dois. Mas o primeiro, como eu disse, por causa do momento que eu tava vivendo, ele falou mais comigo. Esse segundo aqui, ele não teve tanto aquele impacto quanto o primeiro, mas eu também fiquei muito feliz de ler essa história e de voltar, né, pra esse universo, de passar esse tempo com esses personagens de novo. Então já falei do livro que eu dei 5 estrelas, né, que foi o Salmo para o Robô Peregrino, né, já começando esse último bloco, digamos assim. E o último livro aqui deste vídeo, que também foi 5 estrelas, e também foi uma releitura, assim como o outro livro 5 estrelas da lista, é Um Dia, gente. Um Dia, do David Nichols. Já falei muito desse livro nesse canal em 2025. Então tem vários momentos em que esse livro aparece. Eu já tinha vontade de reler esse livro, mas uma amiga minha me chamou pra gente fazer uma leitura, uma LC, né, que eu fiz com outras amigas também. Então a gente formou ali o nosso grupo e foi lendo, todas as meninas estavam lendo pela primeira vez, eu era a única pessoa que já tinha lido, e foi muito legal, assim, acompanhar as reações delas conforme as coisas iam acontecendo. Obviamente eu não lembrava de todos os detalhes, porque eu li esse livro mais de 10 anos atrás, então tinha muita coisa que eu não lembrava dos detalhes. Eu lembrava mais da história como um todo, porque eu revi o filme muitas vezes, e foi muito legal acompanhar as reações delas. Eu fiquei muito feliz que todo mundo gostou do livro, porque dá aquele medo, né, um livro favorito da sua vida, quando alguém vai ler, você fica naquela, meu Deus, você precisa odiar, né? Mas ninguém odiou, todo mundo gostou, então eu fiquei muito feliz. Amaram odiar o Dex, que eu acho que é o principal, assim. Eu amo odiar esse personagem, eu acho um dos personagens mais incríveis da literatura moderna, de verdade, gente. Eu acho ele extremamente bem construído. É um personagem muito complexo. Ele tem uma superfície que é odiosa e a gente só consegue acessar esse personagem em toda a sua complexidade por meio da Emma. Se não fosse a Emma nessa história, a gente não teria acesso a quem esse personagem é de verdade. Eu sou muito fã desses dois personagens, dessa história que é construída entre eles. A Emma também é uma personagem que eu acho incrível, maravilhosa, assim. Eu não amo odiar, eu amo amar mesmo, porque eu me identifiquei muito com ela na primeira vez que eu li. E eu ainda também vejo um pouco de mim nessa personagem, né? Muitos anos passaram, mas eu ainda consigo me enxergar um pouco nela em alguns momentos. É isso, né? Favoritei novamente, 5 estrelas. Amo muito essa história, recomendo muitíssimo, assim. Tem algumas pessoas que eu sei que não gostam muito dessa história, tem muita gente que tem problema com o final, mas enfim, eu acho que tudo aqui faz muito sentido. Acho que o David Nichols construiu uma história muito, muito bem amarrada, assim, sabe? Muito complexa e que nessa questão dos sentimentos mesmo entre esses personagens, como eles lidam com as coisas que eles sentem, as conversas entre eles, os momentos que eles têm ali de diálogo, né? E, enfim, as coisas que eles vivem juntos. Eu acho que é tudo tão profundo. Então, eu gosto muito. Eu não tenho realmente nenhum defeito. Eu não tenho absolutamente nada de ruim pra falar desse livro. Pra mim, ele é perfeito. Ele não tem defeitos. 5 estrelas, favoritadíssimo, sem dúvida nenhuma. Bom, então essas foram as minhas 19 leituras. Eu falei bastante, tô quase ficando sem voz aqui já, mas foram todos os livros que eu li aí no meu último trimestre de 2025. Deixa aqui nos comentários se algum desses livros você leu, você gostou, você não gostou, você ficou interessado em ler ou não também, né? Acho que foi, no geral, assim, fazendo uma reflexão aqui sobre esses livros, né, que eu sempre gosto de analisar a lista que eu separo, né, nos trimestres aí do ano. Eu acho que essa foi a lista em que eu menos tive livros ruins, né? Foram pouquíssimos livros que eu não gostei. Só 2
2 livros que eu realmente não gostei. O restante foram livros que eu gostei, que eu tenho bastante coisa positiva pra falar, livros que eu recomendo. Então, fiquei feliz aí de ter terminado o meu ano com boas leituras. Tive 2 5 estrelas, né? O que é sempre muito bom. Ainda que tenham sido releituras, né? Não foram livros inéditos, não foram livros que eu li em 2025. Mas 5 estrelas é sempre 5 estrelas, né? Sempre traz aquele sentimento de, ai meu Deus, como eu amo ler. Vou tentar, né, pra 2026 não demorar tanto, né? No momento que eu tô gravando esse vídeo, a gente tá no final de março, então espero não demorar tanto assim pra trazer o vídeo das leituras do primeiro trimestre de 2026. Então eu vou ficando por aqui, espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito e também deixar o seu like pra me ajudar na divulgação desse vídeo e mostrar pro YouTube que você gosta do meu conteúdo. A gente se vê no próximo vídeo então. Um beijo pra vocês e tchau!